Hoje eu vou contar para vocês a história de uma professora que fez o pedido de aposentadoria e quase que o sonho virou pesadelo. Quer saber mais? Vem comigo. Fala pessoal, Emerson Vargas mais uma vez aqui com vocês, hoje para contar a história de uma professora que quase teve o seu pedido de aposentadoria virando um pesadelo na sua vida. Eu vou te explicar o porquê. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta, deixa o seu like. É muito importante a sua interação com o canal para fazer o canal crescer e até mesmo para a gente poder ter ideia do que você quer saber, qual é a sua curiosidade. Vou ter um enorme prazer em responder as perguntas, os comentários de vocês, tá bom? Tamo junto, conto com vocês, se inscreva no canal. Hoje eu quero contar para vocês a história dessa professora. Ela fez o pedido de requerimento de aposentadoria de professora, afinal de contas, ela já reuniu os requisitos para tanto, foi lá e deu entrada no seu requerimento. Um ano depois, e o INSS nada de analisar o pedido de aposentadoria dessa professora. Ela ficou doente e necessitou fazer um novo pedido, mas dessa vez de auxílio-doença. Galera, vamos deixar uma coisa bem clara. Quando ela deu entrada no pedido de aposentadoria lá atrás, ela tinha apenas uma mera expectativa de direito. O INSS ia dizer para ela se ela teria ou não o direito de se aposentar, deferindo ou indeferindo o pedido. Do mesmo modo, um ano depois, quando ela fica doente e dá entrada no seu auxílio-doença, o INSS vai analisar a documentação juntada, as condições de segurado dessa professora e vai dizer se ela tem ou não direito ao benefício por incapacidade. Neste momento, o INSS deferiu para ela o auxílio-doença e ela passou a receber esse benefício durante um ano. Depois de um ano, ela cessou o benefício de auxílio-doença e continuou trabalhando e aguardando a análise do INSS do seu pedido de aposentadoria. Lembra? Lá atrás requerido e que até então nada de análise pelo INSS. Finalmente, o INSS vai lá e concede o benefício da aposentadoria de professor para essa segurada, porque entendeu que todos os requisitos estavam cumpridos. Porém, quando o INSS foi fazer o cálculo dos atrasados que teria que pagar para essa professora, ele identificou que durante um ano dessa espera, ela recebeu auxílio-doença. Nós sabemos que o auxílio-doença e a aposentadoria não podem ser recebidos de forma cumulativa. Até aí, tudo bem. Mas o que o INSS fez? Ele descontou um ano de recebimento do auxílio-doença e mandou uma carta de concessão da aposentadoria e uma outra notificação dizendo para essa segurada que ela tinha que devolver para o INSS o valor de mais de R$70 mil recebidos de forma indevida referentes ao auxílio-doença. Não preciso nem dizer para você qual foi o susto que essa professora tomou quando ela recebeu na casa dela essa carta, essa cobrança. Que o INSS iria fazer da seguinte forma. Inclusive, ele disse que iria descontar 30% do valor da aposentadoria dela até o pagamento integral da dívida, ou então ela poderia fazer alguma outra proposta de pagamento. Agora imagina, R$70 mil de valor indevidamente recebido que ela teria que pagar 30% da sua aposentadoria. Quantos anos que essa professora levaria para quitar essa dívida com o INSS? E detalhe, sabe qual que era o valor da aposentadoria dela? R$2 mil. Mas onde que está o erro? Qual que é o problema dessa história toda? Galera, a gente já conversou muito aqui sobre alguns aspectos, em especial o direito ao melhor benefício. Vamos pensar comigo. Você acha justo essa professora, depois de um ano aguardando a análise do seu pedido de aposentadoria, ficar doente? Qual que era o único pedido que ela poderia ter feito? O auxílio-doença. Ela não tinha como ficar aguardando indefinidamente a análise do seu pedido de aposentadoria e também não tinha como continuar trabalhando. Ela juntou os documentos médicos e o INSS entendeu que ela reuniu os requisitos para o recebimento do benefício por incapacidade. Então, se naquele momento o único benefício que ela poderia receber era o auxílio-doença, e esse auxílio-doença, por causa
da sua especialidade no tocante aos cálculos era superior a R$ 5.000 por mês, como que pode o INSS vir querer descontar o valor do melhor benefício e não do menor benefício? Totalmente incoerente, sendo que a própria Instrução Normativa 128 de 2022, lá no seu artigo 222, determina que o segurado tem direito ao melhor benefício. Então, o INSS nunca poderia ter cobrado. Primeiro que não poderia ter cobrado devolução de valor nenhuma, porque os valores foram recebidos de boa fé. Segundo, que ele nunca deveria cobrar do melhor benefício, mas se fosse para cobrar, seria do benefício menor, no caso da aposentadoria e não do auxílio-doença. Claro, totalmente errado, nós ingressamos com pedido judicial e o requerimento era para o pagamento integral dos atrasados e não tinha que descontar nenhum valor supostamente indevidamente recebido. E aí, aqui nós temos que destacar a sentença do juiz. O juiz foi muito feliz na sua decisão, porque ele interpretou exatamente como determina a legislação, inclusive as próprias orientações internas do INSS. E ele determinou que o INSS pagasse todos os atrasados para essa segurada e também condenou o INSS a devolver todos os valores que ele tinha descontado como, entre aspas, indevidamente recebidos. O INSS não se conformou, ele apresentou um recurso e aí no recurso a decisão, o acórdão também foi muito bem, porque ele confirmou a decisão de primeiro grau, né, que ela teria direito ao recebimento dos atrasados e que também teria direito ao ressarcimento dos valores que tinham sido descontados do seu benefício como indevidamente recebidos. E foi além, também disse o seguinte, que uma vez que ela recebeu esses valores de boa fé, não há que se falar em devolução nenhuma. E aqui, pessoal, é interessante a gente analisar alguns aspectos. Primeiro deles, a questão da boa fé. Lembre-se, se nós estamos falando de uma segurada, de uma beneficiária que recebeu de boa fé o benefício previdenciário, não há que se falar em devolução em hipótese alguma. Olha, pensa bem, se essa segurada fez o pedido de aposentadoria e o INSS tivesse concedido para ela a aposentadoria dela dentro de um prazo razoável, sabe? Eu não estou nem dizendo o prazo legal de 60 dias, estou dizendo um prazo razoável, vai, 3, 4 meses. Ela teria um ano depois feito o pedido de auxílio-doença? Claro que não, ela só fez o pedido de auxílio-doença por conta da inércia e da ineficiência do INSS, que mesmo um ano depois ainda não tinha dado uma resposta sobre o pedido de aposentadoria dela. Então, é justo colocar nas costas dessa segurada, por um erro, por uma ineficiência, que é da própria autarquia previdenciária? Claro que não. Então, aqui está absolutamente caracterizado a boa fé com que essa segurada agiu. Outro ponto muito importante que a gente fala direto aqui no canal, que é a questão do melhor benefício. Se a própria Instrução Normativa 128, que é a Bíblia do INSS, que é onde o INSS se baseia para tomar todas as suas atitudes, prevê lá no artigo 222 que o INSS tem que observar sim a questão do melhor benefício, como que o INSS descontaria o auxílio-doença, que ela recebeu mais de R$ 5.000, contra a aposentadoria de apenas R$ 2.000? Cadê a observância da questão do melhor benefício? Ela tinha direito ao recebimento do auxílio-doença de R$ 5.000. O INSS jamais poderia ter descontado do maior benefício. Aqui, no caso específico, como a gente falou em boa-fé, ele não poderia descontar de benefício nenhum. Mas se fosse para descontar, teria que descontar do menor, nunca do maior benefício. E aí eu quero pedir uma atenção muito especial para você, meu amigo advogado, minha amiga advogada. Nesses casos, a segurada foi muito feliz porque ela procurou a ajuda de um advogado. E nessas horas você tem que estar muito bem preparado para mostrar para o juiz a incoerência do INSS, tanto na questão da boa-fé e da má-fé,
porque aqui é fundamental você comprovar, através de todos os dados, todos os elementos, a boa-fé com que agiu essa segurada e também da questão do melhor benefício. Tá? Então, essa segurada saiu de um débito de R$ 70 mil, como nós já mostramos aqui, para ter um crédito de mais de R$ 35 mil, porque afinal de contas, ela não só não precisou devolver absolutamente nada para a autarquia previdenciária, mas como também o juiz determinou, falando, não, tirando esse 1 ano de auxílio-doença que ela recebeu, tudo que era para trás e tudo que era depois do auxílio-doença, ela tem direito de receber como atrasado, tá? E não teve jeito, o INSS pagou para ela os mais de R$ 35 mil referentes aos atrasados e nunca mais cobrou nenhum valor referente a supostos valores indevidamente recebidos, inclusive ressarcindo essa professora dos valores mensais que ele havia descontado da aposentadoria dela. Tá vendo? É aquilo que eu digo, pessoal. Quando você sabe o que está fazendo, quando você é especialista na área, você consegue reverter situações que muitas vezes, num primeiro momento ali, porque você poderia olhar e entender o seguinte, falar, não, de fato, né, aposentadoria, auxílio-doença não pode ser recebido de forma cumulativa. Então, nesse caso aqui, o INSS tem razão de cobrar. Acredite, já vi muitos advogados fazendo isso, mas nesse caso ela não precisou pagar nada, recebeu tudo que tinha direito aos atrasados, inclusive tendo ressarcido os descontos que ela sofreu no seu benefício referente aos 30% do débito com o INSS. Tá bom? Pessoal, ficou com alguma dúvida referente a essa história aqui que a gente contou? Tá? É uma história real, verídica, acontecida comigo aqui no escritório e que teve um final feliz. O juiz de primeiro grau foi muito feliz na sua sentença. O acórdão também confirmando a decisão, citando inclusive a questão da boa-fé objetiva, também foi muito feliz. Infeliz foi o INSS, que não observa a legislação, a jurisprudência, mas quando convém para ele, nem a instrução normativa, que é a Bíblia que ele usa para tomar todas as decisões, ele também não observa, tá bom? Espero você no nosso próximo bate-papo, nossa próxima história sobre algum caso, relatando para você direitos da Previdência Social para assegurar que os nossos segurados sempre tenham respeitado o seu direito ao melhor benefício possível, tá bom? Até a próxima, um grande abraço.